Você sabia que, segundo dados do Ministério da Saúde em 2022, cerca de 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil? Mas graças aos avanços técnicos e científicos, os novos tratamentos, a expectativa de vida de pessoas é muito semelhante da população em geral. Sim, você ouviu certo. A gente hoje tem uma facilidade muito grande de que as pessoas consigam viver com qualidade e vivendo e convivendo com HIV. A gente tem relatos que as pessoas com HIV vivem cerca de até 78 anos. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os direitos, sobre os deveres de toda essa população e também dos benefícios previstos por lei e que muitas das vezes nem as pessoas vivendo conhecem desse direito. Então vem comigo para mais um programa Deu Positivo. Então, galera, você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita que está aí assistindo a gente e se inscreve no nosso canal. Se você quiser estar seguindo a gente nas nossas redes sociais, vai aí no nosso Instagram, @AstraLGBTSE, ou na nossa página no Facebook, o Astra LGBT Sergipe. Mas se você quiser falar com a gente diretamente através do nosso WhatsApp, vai lá, 79981275585. Ou qualquer coisa, vai aí no nosso direct do Instagram. Gente, entre as décadas de 80 e de 90, o simples diagnóstico de HIV era quase uma sentença de morte. Quem ainda não viu os nossos outros programas, vai aí, aproveita e vê os nossos programas, que a gente já falou sobre isso aqui no nosso programa. E é importante a gente falar que as pessoas infectadas naquela época morriam em poucas semanas. Mas a história, com o passar do tempo, ela foi mudando. Os medicamentos eles foram evoluindo e foram dando uma maior qualidade de vida, né, para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, é importante que a gente fale também sobre essas questões físicas e psicológicas que também afetam diretamente a saúde de pessoas vivendo com HIV/AIDS. E é importante também a gente trazer aqui uma curiosidade, que as pessoas que vivem com HIV/AIDS, elas também podem ter filhos que não são pessoas, que não vão ser pessoas vivendo com HIV/AIDS. Isso se o pré-natal e se o pós-parto também for tendo todos os cuidados necessários para que as pessoas consigam ter uma criança que não seja acometida pelo HIV/AIDS. E para a gente estar falando também dessas questões de histórias inspiradoras, a gente está com dois convidados aqui que vai estar decorrendo, a gente vai estar falando sobre os benefícios, né, de toda essa população. Primeiro, eu queria estar falando um pouco do defensor público, Dr. Sérgio, né, que faz um trabalho exemplar como diretor do Núcleo de Direitos Humanos. É uma honra receber no nosso programa esse grande parceiro, Dr. Sérgio Barreto. Obrigado, Dr. Sérgio. Obrigado, Duda, pelo convite. Estou aqui à sua disposição para a gente discutir essa temática tão importante. Obrigado, Dr. Sérgio. E também, a gente está recebendo aqui no dia de hoje uma pessoa importantíssima, ele que é estudante de enfermagem, uma pessoa vivendo com HIV e há mais de 5 anos atua como digital influencer, promovendo acolhimento e informação sobre HIV em diversas redes sociais. Participou do documentário Indetectável Intransmissível, O Futuro da AIDS, realizado em parceria com o Ministério da Saúde e disponível no Globoplay. Bem-vindo, Djair. Obrigado, eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui falando sobre um tema tão importante. Obrigada. E aí, Djair, a gente já começa com você, né? Você é assumidamente uma pessoa vivendo com HIV, graduando em enfermagem, faz um trabalho de influência combatendo o estigma e o preconceito, né, através das suas redes sociais, né, através das informações que você produz nas suas redes sociais. Um trabalho belíssimo que faz com que as pessoas enxerguem através de um outro olhar, né, de uma pessoa vivendo. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais de você e também como você descobriu que era uma pessoa vivendo com HIV. Oi, eu sou Djair, eu vivo com HIV há mais ou menos 7 anos. E aí eu tive o meu diagnóstico quando eu estava na universidade de enfermagem. A gente precisou fazer uma visita no centro de doação de sangue. E nisso, eu me cadastrei para ser doador de sangue. Eu aproveitei que já estava lá, nunca tinha doado sangue, não sabia nada sobre HIV, nem onde fazia teste, não tinha conhecimento nenhum. E aí, nesse ato de doar sangue, eles fazem um acolhimento ali, várias perguntas e faz os exames, né? Pra saber se você pode continuar sendo doador de sangue. E aí foi nisso que eu tive o meu diagnóstico. Assim, fazem mais ou menos 7 anos já que eu vivo com HIV. E logo em seguida, após o meu diagnóstico, 1 ano depois, eu comecei a falar abertamente nas redes sociais, levando acolhimento e informação, porque eu achei muito necessário. Depois do meu diagnóstico, eu sofri uma série de preconceitos e exclusão de vários lugares. E eu percebi que, como um futuro profissional de saúde, era importante para mim levar esse acolhimento e informação para muita gente que precisa, né?
É bem legal, Jair, você trazer esse relato, porque justamente casa com o nosso programa, né? O programa Deu Positivo, ele vem nesse papel realmente de ressignificar o resultado positivo de alguma IST, né? O do HIV/AIDS. Porque, tipo, como a gente falou aqui inicialmente em outros programas, a gente teve durante muito tempo que era o terror, né? A pessoa viver com HIV era uma sentença de morte. Então, a gente sempre proporciona que a pessoa tenha o quê? Um novo olhar a partir de um diagnóstico positivo. Exato. Independente de ser o HIV, a sífilis, a hepatite, o HPV, como a gente já trouxe aqui em outro programa. Então é muito importante realmente você ter essa coragem, esse empoderamento, né, que é importante de estar falando de uma situação que ainda é muito complexa, né, e que também ainda as pessoas têm um preconceito muito grande, né, com pessoas que vivem com HIV. Então, parabéns, né? Eu já queria iniciar falando sobre isso, porque é muito importante para que as pessoas utilizem o seu exemplo. Obrigada. Aproveitar também, Jair, assim, aproveitar a presença do Dr. Sérgio e falar, né, Dr. Sérgio, que o Brasil sempre foi uma referência quando o assunto é tratamento do HIV. E aí, doutor, a gente sabe que o Brasil oferece o acompanhamento médicos e medicamentos gratuito através do SUS desde 1996, graças à Lei 9.313. E aí, doutor Sérgio, como a gente falou dessa lei, queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei, né, e o que ela garante. Olha, o surgimento da AIDS, ela foi revestida de muito preconceito. Nós temos a memória viva de atores, de astros nacionais que contraíram e que tiveram adoeceram e perderam a vida muito rapidamente, e isso se revestiu a sociedade de muito preconceito, de muito pudor em falar sobre esse assunto. Eu acredito isso tenha dificultado muito outras questões, a discussão, até porque no início se falava que era uma doença restrita a um nicho de pessoas. Sim, exato. Né? Isso dificultou demais e até contribuiu para alastrar a doença, né? Então, não, isso aí é coisa de LGBT e tal, e depois se mostrou que não é isto, né? Então, a partir daí, se começou a pensar em políticas públicas para o enfrentamento da AIDS, né? O tratamento da AIDS é uma política pública, não é destinada ao público A, ao público B, não, é uma política pública. E o Brasil realmente avançou muito, se tornando uma referência no tratamento do problema, e avançou também em termos de legislação e também em demandas judiciais. Não só foi o caso da legislação, né? Em direitos conferidos à pessoa, veja aí. Direitos, por exemplo, direito à privacidade. Exato. Você tem um direito Exatamente, você tem um direito subjetivo à sua privacidade. Ou seja, você tem o direito a não revelar a sua sorologia ou até a quem você julgar conveniente. Exato. Isso é um direito seu e indevassável. Ninguém pode chegar para você exigir um determinado exame sobre um critério X. Não pode, o direito de privacidade prevalece. Né? É claro que isso não é muito tranquilo nas discussões jurídicas, porque em algum momento se fala do interesse público em até controlar também a doença, né? Em você se cadastrar nos programas, em você receber o coquetel, que é um direito público também gratuito a qualquer pessoa, indistintamente, né? E você vincular o tratamento. Então tudo isso faz parte de uma política pública de enfrentamento a doença, entendeu? Eu já avançando... Desculpa, Diego. Não, é só importante a gente ressaltar que desde 2016, as ISTs e o vírus HIV não é mais considerado uma doença, e sim uma infecção. Sim. Então esse termo doença é uma coisa mais em desuso. Hoje a gente fala uma infecção sexualmente transmissível, né? Até não porque é pode mais até doença. evoluir. Até mesmo também para reduzir o estigma, né? Sim, verdade. Sobre as pessoas que e alguns vivem não com desenvolvem HIV. nunca.
Exato. né? Tá uma exato. sorologia positiva e não desenvolvem Mudou nunca. justamente por isso, porque nem toda infecção sexualmente transmissível tem sinais e sintoma. Então, com a base da saúde, é considerada doença quando tem sinal e sintoma, né? Mas uma pessoa Sim, pode sim, ter sim. HIV, Verdade, não ter verdade. sinal, não ter sintoma e mesmo assim transmitir. Aí por isso que mudou o termo para infecção e não mais doença, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho importante, né, e isso que o doutor Sérgio trouxe aí, né, fala sobre justamente essa garantia da Lei 9.313, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamento aos portadores, né, assim está ainda em 13 de novembro de 1996, né, é, que na verdade precisa passar de uma reformulação, né, desse texto, que é um texto bastante defasado, assim como o Djaí acabou aqui Portador exemplificando. também é um termo em desuso, né? Isso. Como é uma lei de 1996, a gente vê que precisa de uma reformulação para realmente atualizar esses termos, que muitas das vezes fica preconceituoso, né? Até mesmo pejorativo, e para Uhum. que as pessoas, isso de certa forma sutil, ainda continua acirrando as questões de preconceito contra pessoas vivendo com HIV/AIDS. E aí, Jair, aproveitando essa deixa, né, você falou que você descobriu o seu diagnóstico em que ano? Em 2017. Em 2017. E aí a gente já tinha esse conhecimento do tratamento gratuito, né? Por conta das informações que a partir do momento que você faz o teste, tem o diagnóstico positivo, né? Os profissionais já lhe falam, olha, agora você vai ter que viver de tal forma, aqui você vai ter que passar a pegar os medicamentos, tudo isso que já é de praxe. E aí eu queria saber como é que você faz o seu tratamento hoje em dia. Se teve alguma mudança de 2017 para cá, né? Como é o seu tratamento hoje? Desde quando eu comecei o meu tratamento em 2017 até hoje, eu nunca precisei mudar de combinação medicamentosa, né? Hoje a gente chama medicação e não mais coquetel porque mudou, né? Antigamente a gente tomava uns 30 comprimidos por dia. Hoje em dia o tratamento ele é feito até com um comprimido diário. A minha combinação é com 2, porque aqui no Brasil tem, de acordo com a vigilância sanitária e tudo mais, algumas medicações elas não têm uma quantidade certa de dosagem. Como, por exemplo, eu tomo dolutegravir, lamivudina e tenofovir, que são 3 compostos divididos em 2 comprimidos. Mas agora tem uma nova medicação chamada Dovato, né, que é um comprimido só, único. E desde então eu fiz acompanhamento pelo SUS. Psicológico, nutricional, com infectologista. Tudo que eu preciso tem no CTA, onde eu faço o meu acompanhamento. Então não teve nenhuma mudança, assim, desde quando você descobriu até hoje nesse quesito de medicação, não teve nenhuma. Comigo não, mas pode ser que com algumas pessoas precise sim trocar, porque isso vai sendo avaliado com o infectologista, né? Sim, Mas eu sempre tive uma boa adesão ao meu tratamento e nunca Isso. precisei trocar. A gente fala, porque às vezes as pessoas assim, não, pensa que é só um comprimido, outras pessoas tomam 2, outra pessoa é outra formulação, então é importante a gente fazer para trazer essa nitidez para quem tá em casa. Exato. E às Existem vezes- vários antirretrovirais, que são os tratamentos para pessoas que vivem com HIV, né? Então não vai existir só o que eu tomo. Tem outras combinações também que estão aí, várias pessoas tomam cada um diferente, né? Exatamente, porque cada organismo reage diferente, né, Exato. Jair? Então é importante que às vezes a pessoa é uma pessoa vivendo isso, mas meu tratamento não é esse, ou uma pessoa é recém, né, descoberta com o HIV, né, e aí diz assim, vixe, mas pra mim não foi esse. Mas aí é importante a gente trazer isso para que as pessoas entendam que vai de organismo para organismo, né, a eficácia do medicamento. E aí, doutor Sérgio, a gente aproveitando nessa questão ainda do direito e tal, a gente sabe que existem requisitos específicos, né, tipo classe social ou renda familiar para ter acesso ao tratamento gratuito contra o HIV/AIDS. Por exemplo, deixa eu reformular. A gente sabe que assim é necessário que as pessoas tenham conhecimento, que a pessoa vai fazer o teste, né, e vai conhecer a sua sorologia. E aí que as pessoas vão ter esse direito ao medicamento, né, e a todo o tratamento de forma gratuita. Doutor Sérgio, às vezes surge a seguinte dúvida: se isso tem a ver com classe social ou renda familiar para ter acesso ao tratamento gratuito contra o HIV/AIDS? Não, absolutamente. O coquetel e toda a medicação e todo o acompanhamento multidisciplinar é fornecido gratuitamente pelo SUS, né? Em forma de consulta, em forma de acompanhamento, é um direito público subjetivo. Direito à saúde é um direito fundamental. É um direito social estampado na Constituição Federal. Portanto, tem uma envergadura muito poderosa, sabe, Jair? Então, é direito, a pessoa descobriu, tem a sorologia, né, positiva, ele deve vincular-se ao tratamento, né? Isso é muito importante também, porque qualquer desleixo, qualquer desvinculação traz consequências clínicas. Pode desenvolver a síndrome AIDS, né? Pode desenvolver Exatamente, infecções exatamente. oportunistas. Inclusive, há outros estados
que a busca ativa. Exato. E não é isso, muito DJ? importante. Para a Pessoas vinculação que do tratamento. Acabam abandonando o tratamento, Exatamente. né? Por quê? Porque melhora. Exato. Fica bom, tal, pô, já estou bem e tal, e aí acaba descurando na medicação, nas consultas e tal, e aí pode, porque a imunodeficiência causa problemas adjacentes, né? Exato. Enfim. Ela acaba causando uma deficiência ali do seu sistema imunológico, que deixa o seu Exatamente. organismo mais suscetível ali a infecções oportunistas, que aproveitam Exatamente. desse estado de vulnerabilidade do seu organismo, né, para atacar o isso. seu organismo ali. Você pode desenvolver uma doença oportunista que pode ir Questões a óbito. respiratórias, tuberculose, meningite, enfim. Doutor E Sérgio. só para deixar isso bem realçado, foi até recomendação de um colega, para a vinculação ao tratamento é muito importante. E a pessoa vive bem, tranquilamente, de já estar aqui, né? Exato. E isso é muito importante. Se desleixar no tratamento, aí é que a coisa pode complicar. E sobre o que o senhor falou sobre busca ativa, que acontece em alguns estados, seria muito importante se estivesse em todos os estados, porque eu conheço muitas pessoas que vivem com HIV que já abandonaram o tratamento. Sim. Muitas Verdade, delas voltaram verdade. através dos vídeos que eu faço na internet, e Isso. muitas delas acabaram falecendo, porque desenvolveram outras infecções oportunistas. Então a busca ativa é algo muito importante. Eu, como estudante da área da saúde, estudei isso na teoria, né? Mas na prática a gente não vê acontecendo. Então é Exatamente. muito importante a gente cobrar que isso aconteça. É. Porque muitas pessoas abandonam esse tratamento por conta do estigma social que acontece. Tem Sim, medo de também. ser visto, tem Sim. medo de ser descoberto. E isso acontece com muita frequência. Sim. Então essa busca ativa seria muito interessante se estivesse no país inteiro, né? Sim, perfeito. Falando nisso, eu acho que essa pergunta vai para vocês dois, assim, tipo, se o tratamento ele pode ser negado em alguma situação, por exemplo, como vocês mesmos falaram aí, frequentes abandonos de tratamento, por exemplo, vocês têm o conhecimento de alguma coisa nesse sentido? Não geram, assim, não vai barrar você de fazer o tratamento. Mas se você abandonar o seu tratamento com muita frequência, o vírus HIV é um vírus autoimune, né? E ele cria resistência ao medicamento. Então pode ser que ele crie resistência ao medicamento que você já estava usando. E aí para você encontrar uma nova combinação pode se tornar um pouco mais complicado, né? E como eu falei que se você parar de tomar a medicação, o vírus HIV ele volta a se multiplicar, a sua imunidade vai lá embaixo e nisso você pode desenvolver outras infecções oportunistas e ficar com alguma sequela dessas infecções. Então é muito importante você não abandonar o seu tratamento, né? E é importante a gente dizer que aí é um outro viés do que a gente tá falando, porque, tipo, não é a ver que você não tenha mais direito de fazer o seu tratamento. Por exemplo, eu abandonei, eu me desleixei, como é uma o doutor Sérgio questão, trouxe desculpa, isso. uma questão, né, é uma questão clínica, Uhum. porque haverá necessidade de uma nova avaliação, Exato. porque há um novo contexto clínico, onde o paciente vai ter que uma nova avaliação para ver alguma resistência Ao a um tratamento e tal. E é uma questão clínica, né? Não é uma questão jurídica. Mas você não vai ser impedido. Não, Jamais. mas a necessidade de uma nova investigação, a questão clínica, Exato. para ver até que ponto vai ser retomado aquele tratamento ou não. É como o DJ muito bem disse, é uma questão clínica, não jurídica. É importante a gente deixar isso nítido, porque às vezes as pessoas ficam com esse receio. Ah, não, eu larguei o tratamento, agora não vou poder mais, não vou ter mais o direito. Não tem nada a ver com o direito. A gente tá falando do autocuidado mesmo, Exato. de você realmente conseguir ter uma qualidade de vida a mais e que isso não traga nenhum tipo de complicação para a sua saúde, né? Então é nesse sentido. E aí a gente, nesse momento, doutor Sérgio, a gente traz aqui que desde 2014 temos a lei 12.984, que protege a pessoa vivendo com HIV de situações de discriminação em várias áreas, inclusive no trabalho. Né? Então, uma pessoa que é demitida por expor que vive com HIV, por exemplo, como a pessoa pode agir nesse caso? Olha, isso é uma questão muito grave, é uma questão de discriminação, porque antes mesmo da lei, a dignidade humana é fundamento da República Federativa do Brasil, para falando o juridiquês, né? Sim. Enfim, a dignidade da pessoa humana é um pressuposto necessário a qualquer relação, inclusive a relação de trabalho. E se a pessoa está vivenciando aquela situação, ela tem que ser tratada com muito respeito, com empatia, nas relações de trabalho. Isso tem desaguado na justiça também, gerando indenizações seríssimas, porque isso é uma forma de assédio, de humilhação, de aviltamento. Sorofobia, né? Uma sorofobia, né, para usar um termo, é verdade. E que isso não pode acontecer, a pessoa tem que buscar os seus direitos para reparar judicialmente, seja a forma de indenização,
essa interrupção de um contrato de trabalho por causa disso. Né? Existe Porque alguma isso é uma penalidade lesão. Sim, específica claro. para um caso como esse, doutor Sérgio? Tipo, qual seria? Olha, existem penalidades em todas as áreas, inclusive criminal. Inclusive criminal, né? Existem, por exemplo, as demandas judiciais estão crescendo em relação a esse tema, né? Existem, por exemplo, laboratórios que se equivocaram no diagnóstico. Já é uma ação de indenização, fixando a indenização alta a um laboratório que se equivocou. Não são poucos os casos, já aconteceu muito, né? Existe, por exemplo, já o reconhecimento, já me antecipando, o reconhecimento do BPC para as pessoas que estão vivenciando essa Vivendo com HIV. situação. Né? Não é uma coisa tranquila ainda, porque na justiça a gente sabe que há interpretações, né? Mas como é algo que em algum grau é incapacitante, então já há um entendimento de que é possível se pensar no benefício de uma prestação continuada. Que é justamente para o BPC que o você BPC, falou. né? A pessoa vai requerer ao INSS administrativamente, e se não conseguir administrativamente, pode procurar a Defensoria Pública Federal, já que é uma autarquia federal, para ir à justiça e reivindicar. A gente mais à Judicialmente, frente vai estar falando Judicialmente. um pouquinho mais sobre essa Isso, questão. já me antecipei até, Não, mas mas tudo bem, enfim, mas faz é pra parte. Não, só porque você falou BPC, e às vezes as pessoas que estão em casa não sabem o que é BPC, né? que é o Claro, benefício claro, de prestação prestação continuada, que está continuada. dentro da LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente, né? Então, é importante você trazer essa nitidez, mas a gente sempre, quando tem alguma a gente abrevia alguma Sim, frase, sim, alguma sim. questão, alguma palavra, desculpe, a gente sempre faz questão de deixar nítido para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. E aí, Jair, eu não sei se já aconteceu com você, mas você já passou por alguma situação de discriminação no ambiente de trabalho, né, por ser uma pessoa vivendo com HIV? Sim, inclusive, na mesma semana que eu tive meu diagnóstico, eu fui demitido por viver com HIV. Porque quando eu tive meu diagnóstico, na mesma hora que eu tive o resultado do meu diagnóstico, eu tive que voltar para o meu trabalho. Eles nem me ofereceram atestado, não fizeram nenhum tipo de acolhimento. Muito pelo contrário, eu fui na julgado. saúde? Isso lá? Isso. Mas começou por aí, né? Porque assim, eu tive meu diagnóstico, aí no CTA já fui julgado pela assistente social. Ela falou, nossa, tão jovem, estudando Ai. enfermagem com HIV. Aí eu, nossa, sério que é assim que eu vou ser tratado assim? Empresa, Não, Não. isso começou no não. CTA, né? Já Sei, começou sei, esse sei. julgamento no CTA que me fez não ficar bem. Saí de lá já mal. É um local que era pra ser acolhido e informado, e eu não fui acolhido nem informado, eu fui julgado. Cheguei no meu trabalho revoltado, já com aquela cara muito mal, tipo, com uma expressão muito ruim. E as pessoas As pessoas perguntaram, perceberam que não entendi, estavam bem. entendi. Óbvio, né? Que eu já trabalhava lá uns 4 ou 5 anos, viram que eu não estava bem. E você Eu acabei revelou. falando pra uma Entendi. amiga. Essa pessoa acabou falando pra todo mundo da empresa e eu comecei a sofrer preconceito, assim. As pessoas me perguntavam coisas muito invasivas sobre o meu tratamento ou sobre minha vida sexual com outras pessoas. E também, uma vez eu cortei o dedo e eles mandaram lavar minha mão na privada. Tipo assim, no meio do restaurante. Cuidado, deixa aí cortar o dedo, lava a mão na privada. E quando eu fui questionar sobre isso, falaram que eu era louco e que eu tava ouvindo coisas. Então, assim, sempre tentavam me colocar em um local que eu era uma pessoa incapaz. Tanto de falar as coisas que eu tinha acabado de ouvir. E eles tentavam dizer, não, era mentira, você tá inventando coisa. Alguns dias depois, porque assim, nesse meio tempo do meu diagnóstico, eu morava com os meus pais e eu acabei sendo expulso da casa dos meus pais por ser LGBT. Eu tava morando sozinho e aí veio o diagnóstico nessa mesma semana da expulsão da casa dos meus pais. Aí eu fui exposto lá no trabalho. O pessoal do trabalho, além de me tratar com preconceito, entrou em contato com a minha família e falou que eu tinha descoberto que vivia com HIV. Então, assim, eu sofri diversos preconceitos no local de trabalho. Eu fui exposto, eu fui demitido, eu sofri sorofobia. E eles tiveram uma visão na cabeça deles de que eu ia conseguir um benefício, ia me aposentar, eu tinha 18 anos, eu tava na universidade, fizeram a cabeça dos meus pais acreditaram nisso, que isso seria possível. Meus pais foram pegar um atestado, liberaram esse atestado pros meus pais, que é crime, ninguém pode liberar um atestado, a não ser que seja pra você mesmo, né, ou se você esteja em uma condição incapaz de ir lá, né, aí sim. Mas se você é uma pessoa que vive com HIV, o seu médico só pode liberar o atestado pra você. Isso é um sigilo profissional, que esse médico que liberou o atestado pra minha mãe fez algo que é crime, né? Mas enfim, eles, junto com a empresa e com a minha mãe, tentaram dar entrada no INSS, uma coisa que não deu certo, eu só recebi 1 mês de benefício, e isso acabou prejudicando toda a minha vida acadêmica e tudo mais, porque assim, eu tive que trancar meus estudos, meus pais não queriam que eu estudasse mais, porque na cabeça deles eu ia me aposentar, e também não poderia ser um enfermeiro que vivesse com HIV, algo do tipo assim. E aí veio todo esse preconceito vindo do trabalho.
E aí já começou com a falta do acolhimento adequado no CTA, que eu Sim. fui julgado. Se eu tivesse sido orientado, eu teria chegado no meu trabalho perfeito e leve. Mas não. Então já começou com o julgamento ali, que já o levou pro trabalho e gerou toda essa confusão que atrapalhou a minha vida durante 5 anos. Eu fiquei assim, sem conseguir voltar a estudar, sem conseguir uma estabilidade de emprego, né? Porque eu já tinha sido demitido, tinha sido exposto, algumas pessoas já sabiam que eu vivia com HIV. E aí, assim, não consegui processar a empresa porque quando eu procurei advogados, poucos queriam pegar o caso. E quando eu consegui um que queria realmente pegar o caso, eu não tive apoio de ninguém, da minha família, de ninguém. E não tinha provas, assim, suficientes para dizer que isso aconteceu. Porque ninguém vai chegar e dizer, eu tô demitindo você porque você tem HIV. Não. Mas, tipo assim, você precisa ter provas para que isso realmente aconteceu, né? E eu não tinha como provar isso. Por curiosidade, eles alegaram o que, então, quando lhe desligaram da empresa? Pra mim, eles alegaram que eu estava indisposto. E pros meus pais, eles falaram que eu ia me aposentar a partir daí, porque o HIV era algo que não tinha cura e tudo mais. Porém, é uma visão antiga dos anos 80, né? Hoje em dia, tem tratamento, a pessoa consegue levar uma qualidade de vida. Claro que existem benefícios, mas vai avaliar a sua condição socioeconômica Sim. e tudo mais, né? Não é só por viver com HIV. Sim. E aí, assim, acredito eu que eles demitiram, óbvio, por eu ter HIV, mas eles tentaram usar ali, usando os meus pais, que eram pessoas leigas, que não tinham informação, dizendo pra eles que eu ia me aposentar e que ia ficar tudo bem, que ia ficar tudo tranquilo, sabe? Mas pra mim não informaram nada disso. Na verdade, pode ser até que pensaram que estavam fazendo um bem pra você, né? Dizendo, "Nós tá Exatamente. fazendo um bem, a gente, ó, tá lhe demitindo, mas você vai ter essa outra porta aqui que vai se abrir pra você por você ser uma pessoa vivendo com HIV. Exatamente. E aí, realmente, ainda reforçando mais as questões de preconceito, né? E durante muito tempo as pessoas tiveram realmente essa idealização de que não, sou uma pessoa vivendo com HIV AIDS e agora eu vou me aposentar, acabou a vida pra mim, ou vou me conformar aqui, vou me confortar dessa forma aqui, vai ser a compensação por eu ter contraído o vírus do HIV, né? E é muito complexa essa visão que a gente vê até os dias de hoje, ainda tem gente que fala dessa forma. E aí, doutor Sérgio, assim, eu acho importante a gente falar que o INSS tem uma instrução normativa desde 2010 que garante qualquer brasileiro que não possa trabalhar por conta de uma doença incapacitante ou acidente por mais de 15 dias consecutivos o direito ao auxílio-doença. Pessoas com HIV/AIDS também podem se valer desse direito a depender da condição que a pessoa se encontre, né? Depois desse diagnóstico. Então, e quanto à aposentadoria por invalidez? Quais são os requisitos para uma pessoa vivendo com HIV/AIDS ter esse acesso? Olha, aí é uma outra discussão também, porque a aposentadoria ou aposentação, ela demanda um tempo de contribuição. Então é diferente da previdência social, da assistência social. Aí exigiria um tempo de contribuição, entendeu? Precisa ver cada caso concreto, né? É diferente na essência de um benefício, entendeu? É possível por exemplo, ele já é muito jovem, muito jovem, não tinha condição de questionar esse instituto da aposentadoria, porque ele era muito garoto. E eu tava Tinha- super saudável. Fiquei Claro. detectável com 1 mês de tratamento. Claro, então Super assim, rápido. seu tempo de contribuição era o quê? Pouquíssimo, você é muito garoto. Então não era de se questionar essa da aposentação, mas aí um outro instituto, talvez, né, de um BPC, enfim. Isso ainda é uma questão discutível judicialmente. Há casos que o STJ já reconheceu o direito ao BPC, o benefício de prestação continuada. Isso aí já no STJ já tem avançado bastante. Mas mesmo assim, Duda, não é algo assim muito tranquilo. Porque também tem que ter os pré-requisitos Tem que para uma ter pessoa vários receber o requisitos. BPC, que é o que a gente falou anteriormente, Exato. o E benefício de cada prestação caso continuada. concreto. Sim. Cada caso concreto vai ser avaliado, né? E ver qual instituto a pessoa vai se utilizar para ter esse benefício. Porque é importante, doutor, a gente aproveitar esse momento que, tipo, a gente tá falando aqui sobre direitos e benefícios. Aí a gente fala aqui, olha, aposentadoria, ninguém se aposenta mais, eu tô saudável, eu tô bem, ninguém se aposenta mais por conta do HIV/AIDS, né? Porque a pessoa foi acometida. Mas a pessoa pode pensar, não, então eu tenho direito ao benefício de prestação continuada, se eu não for me aposentar. E também não é dessa forma. Não, É não. preciso que as pessoas Tem que tenham se também avaliar alguns cada pré-requisitos, caso, né? caso. Socioeconômico, para Exato. ver se a pessoa tá dentro desse pré-requisito do LOAS, Exatamente. né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, para estar recebendo esse benefício, né, doutor Exatamente. Sérgio? Então, assim, cada caso concreto é que vai guiar a definição, seja de qualquer instituto, seja aposentadoria, seja um benefício do LOAS, né?
E através do INSS, a pessoa já pode se dirigir administrativamente, não precisa contratar advogado, administrativamente pode requerer junto ao INSS, que é uma autarquia federal. E se for negado, né? Se for negado administrativamente, a pessoa tem direito de ir à justiça e discutir isso judicialmente. Aí precisaria, para as pessoas que não querem pagar custo nenhum, vai à Defensoria Federal e aciona o INSS na justiça para fazer esse questionamento judicial já. Eu observo muito que o INSS, ele analisa só a questão física. E hoje em dia, pessoas que vivem com HIV têm uma condição física maravilhosa, desde que ela faça o tratamento. Mas existe toda essa exclusão social, né? Que a pessoa é excluída do trabalho, é excluída dos estudos, é excluída de todos os lugares, a partir do ponto que ela é exposta. Então, essa situação de exposição, de vulnerabilidade social, tudo isso é analisado também quando você recorre judicialmente, sabe? Então, isso que a Duda falou, né, sobre os direitos do BPC e do LOAS, vai analisar toda essa situação. Por exemplo, pessoas que moram no interior, que eu recebo muitos relatos de pessoas que foram expostas pelos próprios agentes de saúde. E a partir disso, ela foi exposta no interior pequeno, que mora, sei lá, 5 mil pessoas, onde todo mundo sabe que ela vive com HIV, e óbvio que automaticamente ela não vai conseguir se reingressar no local de trabalho. Então, de acordo com isso, ela vai conseguir um direito ali do LOAS, do BPC, algo do tipo assim. E os danos, muitas das vezes irreversíveis, psicológicos, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, aparentemente tô vendo, tô dando um exemplo, aparentemente tô vendo o Djaí aqui perfeitamente bem, mas psicologicamente a gente não sabe como o Djaí tá, né? De uma pessoa vivendo, né? Eu tô falando, usando seu exemplo como uma pessoa recém-descoberta, porque também às vezes as pessoas analisam o que vê, mas não sabem o que aquela pessoa tem por dentro. Por isso que é importante uma análise realmente muito interseccional em todos os sentidos, pra gente avaliar aquele cidadão como um todo, pra gente inserir dentro desses programas, pra que aquela pessoa consiga ter a sua dignidade plena, né? E estar inserido na sociedade realmente, que consiga tocar sua vida normalmente como todas as outras pessoas, né, Djaí? Até mesmo porque não é só HIV, né? Como eu relatei, quando eu tive meu diagnóstico, eu já tinha acabado de ser expulso da casa dos meus pais, já tava abalado, tava morando sozinho. E aí depois veio a demissão do meu emprego, eu fiquei sem renda, eu tive que passar até por situação de vulnerabilidade, eu morei na rua durante mais ou menos uma semana. Alguns amigos acabaram se aproveitando daquela situação, eu fui furtado e tudo mais. Então, assim, não é só HIV, existe toda uma gama de problemas no HIV, é só uma ponta do iceberg ali que acontece na vida da pessoa, mas que não é o problema principal, né? Tipo, eu tentei desistir da minha vida durante esse processo que eu passei, mas não foi por causa do HIV. Porque sobre HIV eu sabia tudo, tava perfeito, eu tava me tratando, tava saudável. Era por conta de toda essa exclusão que eu sofria das pessoas. Eram amigos, eram parentes, familiares, pessoas de trabalho. E essa pressão social também. Exatamente, uma pressão social extrema, que foi isso que me fez pensar em desistir algumas vezes. Mas não só o HIV, né? Como eu falei, são vários problemas que englobam a nossa saúde mental também, que é muito importante, né? Pra você ver, dentro de uma pessoa vivendo com HIV, doutor Sérgio, ter o vírus é o menor dos problemas. Como traz aqui, né? Como o doutor Sérgio, como o Djaí traz aqui nesse momento. É o menor dos problemas. É uma pessoa que sabia de todas as implicações do HIV. Mas a pressão social é que adoeceu você. Exatamente. E não o HIV, né? E isso acontece com várias pessoas. E é importante a gente fazer essa fala para a gente trazer a reflexão de quem está nos assistindo agora. E é importante também a gente trazer a reflexão que é justamente nesse sentido de fazer o que o Djaí fez, né? Ressignificar esse resultado, né? Trazer um novo olhar para essas questões, né? E dizer que você pode ter uma nova vida a partir de um diagnóstico como esse, né? Vai ser, como é que eu vou viver daqui para frente? Eu tive uma vida, mas agora eu preciso ter outra, né? Me cuidando mais, tendo a oportunidade também de fazer com que outras pessoas entendam e tenham seus direitos garantidos a partir dessa visão também. E a gente tem que vencer o preconceito, a discriminação. Eu estava na faculdade e vi uma palestra de uma grande referência aqui, Dr. Almir Santana. E ele chegou para mim no intervalo e disse, eu não posso ir a um velório porque as pessoas questionam, veja, Djaí, qual foi a causa-morte da pessoa. Por ele ser uma referência, um grande infectologista, né, ser uma referência na luta, um ativista, né, muito importante nessa caminhada toda, nos mais variados aspectos, não só no aspecto clínico, mas no aspecto de desmistificar essa questão, no aspecto social, político, né, em relação a isso tudo. E ele também sofria preconceito. Veja só. Ele sofreu muito preconceito. Muito preconceito. Veja que até as pessoas que lidam com essa matéria acabam também sofrendo preconceito. Então, infelizmente, ainda existe preconceito. O trabalho de Djaí é extraordinário, né, para divulgar
e dizer que é um processo, é uma vida normal, não pode desvincular do tratamento. Uhum. Exatamente. Que aí é uma questão clínica complicada e é bom realçar para as pessoas, né, Dejaí? E aí, aproveitando esse momento, a gente falando sobre direitos e deveres, né? A gente vai poder observar já já o relato de uma pessoa que conseguiu benefício nos anos 2000, né? Então, aquela época era um outro contexto diferente do que é hoje. É importante para a gente estar debatendo. A visão dela também é importante, Jair, porque além dela ser uma beneficiária, é uma pessoa que luta, que entende também desses direitos e deveres de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, eu queria assistir aqui com vocês para que a gente possa estar debatendo sobre alguns pontos que ela vai trazer durante esse relato. Professora de formação, ensinava, tinha minha vida, 11 anos já que viúva, e aí conheci uma pessoa, pronto, foi o que aconteceu. Comecei a sentir primeiros sintomas, mas como eu, na época, que se colocava muito a questão dos grupos de risco, eu não estava não me enquadrava em nenhum dos grupos de risco. E aí nenhum médico achava que os sintomas que eu estava passando fossem provenientes da AIDS, e sim de uma anemia. E com isso eu fui deteriorando, porque os medicamentos que eles passavam, as internações nunca faziam efeito porque não era o remédio correto. Eu fiquei com 29 quilos, por conta desse diagnóstico tardio e que não chegavam a um consenso. E aí, quando realmente resolveram fazer o teste, aí foi assim, tipo, correr contra o tempo. Aí foi quando eu comecei a tomar medicamento em 2000. Durante um ano eu tive que usar logo 3 combinações, porque nenhuma me adaptava. Causava muitos efeitos colaterais. Eu ainda estava em uma situação de vulnerabilidade, porque eu estava desempregada, com uma filha pequena. Colocaram que poderiam conseguir o tal LOAS. E aí algumas pessoas que estavam me ajudando, me acompanharam, eu fui. Na primeira instância fui negada. 8 meses depois, né, esperando, eu fui negada. Aí depois a própria assistência social lá do serviço, do INSS, eu só tenho o INSS lá da Rua da Frente, da Ivo do Prado, colocou que eu fizesse uma carta de recurso, colocando minha situação e colocando o porquê eu precisava daquele benefício. Porque eu não tinha quem me pagasse um aluguel, uma água, uma luz ou minha própria alimentação, que não adiantava eu ter medicamentos se eu não tinha alimentação. Então eu nunca ia sair daquele estágio. O meu destino seria até morar na rua, se fosse na situação em que eu me encontrava. Na época que eu consegui, eram pessoas, não sou eu, né, mas várias pessoas que depois eu fui tendo conhecimento, eu sempre fui, como as pessoas falam, xereta, que queria saber como a pessoa conseguiu ou não. Então eu descobri que as pessoas conseguiam porque de repente estavam logo em vulnerabilidade social e física. Eram os 2 casos frequentes que eu tinha, vulnerabilidade física e social. E não tinha parente, nem aderente, nem ninguém por mim, na época. Hoje em dia, eu vejo que precisa da ação jurídica presente, precisa do apoio jurídico. Muitas pessoas que foram sozinhas foram negadas a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, e aí quando buscaram assessoria jurídica, além de está recebendo, que não é aposentadoria, mas está recebendo LOAS, e ainda recebendo os retroativos desde a época que a pessoa deu entrada. Eu fui fazendo parte de uma casa de apoio, como uma usuária, participava das atividades pontuais, dos encontros, das reuniões, das palestras. E há uns 5 anos atrás, a casa de apoio esteve também uma situação que quem estava assumindo a casa deixou o serviço e nos chamou para a gente participar de uma reunião, e nessa reunião quem poderia estar assumindo a casa. Nós assumimos a casa, há 5 anos atrás. E nisso, na época que nós assumimos, tinha 12 pacientes, agora só tem 6. Então, eles têm quadro vacinal completo, assistência com infectologista, assistência jurídica. Não só eles, que alguns nem tinham benefício, aí entra a assistência jurídica. Digo, a pouco Chuí, ainda tem muitas pessoas que precisam desse apoio jurídico, ainda está em fragilidade social, física, que isso vai deteriorando, porque se você demora a ter uma assistência, consequentemente você vai tendo a sua fragilidade física, e a assessoria jurídica precisa estar presente. Não tem que temer, até porque o advogado que acompanha a pessoa juridicamente, ele tem uma ética.
Ele não pode quebrar aquele sigilo de dizer, eu estou acompanhando o paciente assim assado, que ele tem isso assim assado, e eu vou fazer isso assim. Não pode. Ele tem uma ética profissional. Então, o que você conversa com o profissional para que ele possa viabilizar se você tem como ter acesso a esse benefício ou não, é só entre você e ele. Então, as pessoas não têm que ter medo. Teve mães que foram a óbito e a criança ficou na responsabilidade de uma avó materna, de um pai, de um parente, de uma tia. E aí, essa criança, que era também vivendo, eu quero deixar bem claro que era uma criança vivendo em transmissão vertical, foi buscado o benefício dessa criança através da assessoria jurídica. E nós tínhamos um trabalho de monitoramento. Em alguns casos, inclusive a dessa criança, ela chegou a óbito. Ainda tem pessoas que acham que esse benefício do LOAS, se alguém morre com esse benefício, fica para a família, não fica para ninguém. Então, essa tia não levava essa criança ao serviço. Então, essa criança, na época, tinha 9 anos, foi ficando porque além da criança em si, ela tem as doenças da infância e por ela ser uma criança de transmissão vertical, ela tinha outras consequências, outras comorbidades. E isso foi o que levou ela a óbito. E a tia ainda disse que ainda queria, voltou depois do falecimento dessa criança para conversar com a gente, né, para saber se ela poderia ficar com o benefício dela. Temos direito sim, a assistência, tratamento. E claro que se há pessoas nessa situação da vulnerabilidade social, vulnerabilidade física, de integralidade, claro que a gente tem que sim buscar, porque existe assessoria jurídica, existem profissionais que estão aptos a estar sempre nos auxiliando. A AIDS é uma doença que está controlada, mas é como eu coloquei, ela está controlada com medicamento, com assistência jurídica, com assistência previdenciária, com assistência social. Então, são vários fatores que entram para que você que ela fique radicalizada. Porque se não tiver esse apoio, volta as pessoas de novo a chegarem à época da década de 80, em que as pessoas eram fragilizadas por não terem o que comer, por não terem tratamento, porque o remédio está lá, mas o remédio não vai na sua casa. Você tem que ir buscar o remédio. Então, se você não vai buscar o remédio, como é que você vai melhorar? Como é que você vai levantar? Como é que você vai ter alimento para tomar o alimento junto com o medicamento? Como é que você vai poder dormir, ter onde se abrigar do frio, do sol e ter uma vida digna se você não tem um teto para morar? Nós temos o melhor programa de AIDS do mundo. O Brasil tem o melhor programa de AIDS do mundo. Fornece até medicamentos para outros países. Mas a gente ainda tem que trabalhar muito. Porque a AIDS ainda está aí. E o que hoje em dia nos mata não é só as consequências da AIDS, mas sim o estigma e o preconceito. Gente, ela traz muitos pontos importantes, sabe? Camadas. Ela traz muitas coisas, assim, por isso que foi fantástico ter a participação dela, porque além de ser uma pessoa vivendo, uma pessoa que conseguiu o benefício, ela consegue ter uma nitidez maior, né? Que luta a favor das pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. E aí, de início, eu acho fantástico quando ela fala da carta de recurso, que ela diz assim, eu já tinha negado 2 vezes, e aí eu fiz uma carta de recurso, e no final eu disse lá, a pessoa que ia fazer o julgamento se eu ia receber esse benefício ou não. Se ele negasse o benefício, se ele me daria emprego. Achei isso, assim, muito, muito tocante, porque diz assim, você não sabe como é a minha vida, ninguém quer me dar emprego porque eu sou uma pessoa vivendo com HIV/AIDS. Não tenho como ter outro recurso. Se você me negar, vai me dar um emprego? Então, eu acho que dentre as falas delas, inicialmente, eu acho isso daí fantástico, né? Esse olhar mais sensibilizado e que talvez isso também serviu para sensibilizar aquela pessoa que ia dizer, olha, vai receber o benefício, não vai receber o benefício. Mas queria saber de vocês, dentre tudo que ela falou, de tantas camadas, o que vocês acharam mais importante dentro das falas dela? Achei muito importante essa questão dela ter realmente ido atrás dos direitos dela, mesmo que ela tinha sido negada diversas vezes, porque ela sabia que ela tinha sim direito, de acordo com a vulnerabilidade social que ela estava sofrendo. Ela tinha filhos, ela não tinha recursos, ela não tinha dinheiro para manter a saúde nem dela, nem dos filhos dela. Então eu achei muito importante esse fato dela, tipo assim, eu tenho direito sim, eu vou correr atrás. Ela foi lá e conseguiu, né?
Porque muita gente tem medo, hoje em dia, até mesmo, de procurar os seus direitos. Seja para procurar um benefício, ou para processar alguma situação que ela tenha sofrido. Muita gente tem medo de procurar o jurídico, achando que é algo que vai até expor ela, né? Doutor Sérgio. Eu acho que a frase que ela disse no final foi tão marcante que eu acho que resume tudo isso que a gente está discutindo. O que mata é o preconceito. Eu acho que essa frase é resoluta, é definitiva e é impactante. Eu acho que resume tudo que a gente está discutindo e toda essa luta histórica do combate. O que mata é o preconceito. Acho que isso é... De Jair, aí aproveitando dentro disso daí, né, dessa fala, você falou que inicialmente teve essa grande confusão, né, de achar que você poderia, de que você iria se aposentar, que o pessoal lá do emprego, que tinha dado emprego, falou com a sua família, então teve toda essa confusão. E aí, Jair, dentro disso daí, eu queria saber como você visualiza, assim, quais as dificuldades você visualiza para uma pessoa vivendo com HIV acessar esses benefícios? As dificuldades é justamente essa, porque o INSS só avalia a sua condição física, não vai avaliar a sua condição socioeconômica, psicológica e todos os outros fatores, que devido ao estigma social que a gente acaba sofrendo, né? E o INSS não avalia isso, ele sempre vai ser negado, porque ele vai avaliar a sua condição física. E fisicamente, se você faz o seu tratamento, você vai estar bem. E aí o que acontece? Não tem informação sobre isso. A gente tem poucas informações a respeito dos benefícios das pessoas que vivem com HIV, né? Então, poucas pessoas que vivem com HIV sabem que, através do jurídico, ela pode sim conseguir, se ela tiver uma condição socioeconômica, que dê esse direito dela, né? Então, acho que a grande dificuldade para a pessoa conseguir é isso, a falta de informação, a falta de lugares que levem essa informação, né? Mesmo com todas essas dificuldades, Jair, como é que você vê esses benefícios para a qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV? É extremamente importante, né? Porque todo mundo tem que ter uma dignidade ali, de ter onde dormir, de ter o que comer, de ter dinheiro para comprar alimentação, de ter dinheiro para ir pegar a medicação e fazer os seus tratamentos, porque você tem que pegar a medicação, você tem que ir para suas consultas, você tem que fazer um acompanhamento psicológico, você tem que ter dinheiro para cuidar da sua saúde física e mental, porque nem sempre tem disponível no SUS, né? Então é muito importante, porque a gente tem que ter uma dignidade de saúde, né? E devido à exclusão social, muitas pessoas não conseguem emprego só por viver com HIV, porque já sofreu alguma exposição, ou já desenvolveu também alguma comorbidade, né? Alguma sequela de alguma infecção oportunista. Então é muito importante para que ela tenha uma qualidade de vida, assim, em relação à saúde, né? Porque a gente fala hoje em dia que a gente tem uma qualidade de saúde, não de vida. Verdade. Porque vida, a gente sofre preconceito, estigma social e tudo mais. Então isso não é qualidade de vida. Isso é uma qualidade de saúde de acordo com o tratamento que a gente tem gratuito, que é distribuído e tudo mais. Mas em relação à vida, são muitas outras coisas, né? E esses benefícios trariam, sim, uma melhor qualidade de saúde para essas pessoas que vivem com HIV, né? Dentro dessa sua fala, Jair, e dentro do que ela falou também, doutor Sérgio, é importante a gente falar que você viu que aí uma tia queria dar um jeitinho pro sobrinho, achando que o benefício, né, do LOAS iria ficar para ela, né, quando o menininho faleceu. E aí, tem uma pergunta assim, bem que é nesse viés, né, doutor Sérgio, quais são as penalidades para pessoas que agem de má fé, né, para se aproveitar desses benefícios? Por exemplo, né, esse exemplo daí que a gente teve aí nitidamente que essa convidada trouxe, mas, por exemplo, uma pessoa que vive com HIV, tem o tratamento regular e ótimas condições de saúde e ela usufrui de uma aposentadoria por invalidez. Qual a penalidade que essa pessoa sofreria? Mas já foi deferida a ela. Um exemplo, a gente está fazendo. É um exemplo. A gente está usando um exemplo. Eu estou pegando esse exemplo do que ela trouxe aí, né? Que certo. tem uma criança e que a tia, por negligência, o menino veio a falecer né? e ela achava que iria ficar com LOAS. Aí eu eu trouxe um exemplo, agora, tipo, de uma pessoa que conseguiu o benefício, conseguiu se aposentar, né? Por invalidez, mas vive bem. Hoje ela vive bem. Se for descoberto de alguma forma, qual a penalidade? A cautela é tão grande, Duda, é tão grande e um processo judicial, eu acho que só no processo judicial há campo para discutir todas essas questões que ele já trouxe. Administrativamente no INSS, eles não vão observar essas outras questões de todo o contexto social que a pessoa está inserida. Num processo judicial, sim, se tem oportunidade de, olha, veja a vulnerabilidade, o grau de vulnerabilidade dessa pessoa. Veja a situação. Está em situação de rua. Já disse que em algum momento esteve até na rua, não foi? Então, tudo isso um processo judicial a campo. E hoje já está reconhecido o direito de prioridade, tá? O direito de prioridade de tramitação
dos processos das pessoas que se descobriram soro positivo. Então já dá prioridade de tramitação, que é um privilégio, um prestígio que, por exemplo, os idosos têm, pessoas em situação de rua têm, PCDs têm. Então, as pessoas que invocam a justiça têm prioridade de tramitação e direito, inclusive, ao sigilo do processo, sigilo dos atos processuais, né? Agora, para uma pessoa que já foi concedida, veja, se houve alguma má-fé, isso vai ser investigado, ela tem penalidades, um sem número de penalidades, inclusive criminais até. Até criminalmente ela pode responder por isto, entendeu? É importante a gente trazer essa visibilidade, porque justamente a gente sabe que existem casos e casos, né? Claro. Então, é importante a gente deixar esse recado para a pessoa, né? Que se ela conseguir um benefício, mas vive bem, deu um jeitinho, a pessoa pode ser processada criminalmente, né? Porque está tirando muitas vezes o direito de outra pessoa que está numa situação muito mais complicada, que precisa realmente daquele benefício, daquela aposentadoria, e não consegue porque outra pessoa conseguiu dar aquele jeitinho, né? De conseguir passar à frente de outras pessoas. Então, a gente quer deixar esse alerta para essas pessoas, puxar também a sensibilidade, né, para que as pessoas, poxa, se você está fazendo isso, você está tirando o direito de outra pessoa que está numa situação muito mais complicada do que a sua, entendeu, doutor Sérgio? Sim. É nesse sentido. E aí, eu sei que vocês estão gostando do papo, queria aproveitar, né, e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreve no nosso canal, assiste os nossos outros episódios, né, são bem legais, falando sobre várias temáticas, e se você ainda não segue a gente lá no Instagram, passa lá a seguir no @AstraLGBTSE. Na página do Facebook é o Astra LGBT Sergipe. E para falar diretamente com a gente, através do nosso WhatsApp institucional, você vai lá no 79981275585 ou qualquer coisa, vai no nosso direct no Instagram. Doutor Sérgio, agora falando dos serviços de saúde, desde 2022, a Lei 14.289 proíbe a divulgação de informações que permitam a identificação de pessoas vivendo com HIV. A questão do sigilo, né, que a gente está falando. Isso se aplica a todos os profissionais da área da saúde, né? A gente tem conhecimento de vários casos que a condição, né, da sorologia de uma pessoa foi exposta para toda uma ala, numa ala de saúde, numa ala hospitalar, por profissionais de saúde. Como a lei trata essas situações? Quais são as penalidades para o profissional de saúde que expõe o paciente? Olha, isso é uma violação muito grave, isso está sob um sigilo profissional, como ela bem disse, inclusive até quando nós conversamos também no aspecto jurídico também, ali é um confessionário, a gente não pode, aquela conversa reservada do aspecto jurídico, e também, né, a ética médica, a ética dos profissionais de saúde, você é um profissional de saúde, sabe muito bem disso. Inclusive há sanções, inclusive criminais para isso, né? A pessoa pode mover na justiça uma ação de indenização por dano material e dano moral. Há uma violação à imagem da pessoa, há uma diminuição, uma humilhação, e provando esse juízo, a pessoa terá direito a uma indenização grande por dano material e dano moral. Isso é algo muito sério. A divulgação desse sigilo é um crime, né? E há o direito de privacidade, que é um direito subjetivo da pessoa, de só revelar para quem ele se sentir confortável. E esse profissional de saúde, ele pode até perder o CRM também, né? Exatamente. Se ele quebrar esse sigilo. Nos sindicatos e tal, pode haver uma investigação administrativa, ele perder uma cassação. A possibilidade de exercer atividade física, o conselho de medicina, se for o caso, o conselho de enfermagem, se for o caso, outro técnico, outra pessoa poderá ser impedida de exercer sua profissão, porque isso é uma violação gravíssima de um dever funcional. Isto é um dever funcional. Jair, você já passou por alguma situação constrangedora ou discriminatória em algum desses serviços de saúde? No ato que eu estava sendo acolhido, né, eu fui julgado. Acolhido é ótimo. O acolhimento do cão. O acolhimento que não foi, né, adequado ali naquele momento. E ao decorrer do meu tratamento durante esses 7 anos, eu sempre ouvia termos que não são mais usados, termos estigmatizantes que deveriam ser atualizados, que foram atualizados, mas que os médicos não usavam. Como, por exemplo, me chamavam de soro positivo, falavam que eu tomava coquetel, ou se referia ao HIV como se fosse uma doença. E eu sempre vinha corrigindo, olha, não é mais assim, mudou desde 2016, a gente agora fala assim, assado, mas nunca me dava ouvidos.
Até um tempo eu falei, não quero mais que você seja meu médico, não quero que você me atenda, não estou me sentindo bem com a maneira que você fala. E eu percebi que a pessoa não deu a mínima pro que eu tava falando. Então, ainda falta muito profissionalismo dos profissionais de saúde, que são os primeiros a tratar as pessoas com preconceito. E isso faz com que a pessoa não queira voltar. Eu mesmo ia lá sem querer ir. Eu sabia que eu tinha que ir, porque eu tinha que pegar meu remédio, mas eu sabia que eu ia ser julgado, que eu ia ouvir uma palavra que eu não ia gostar, e que se eu fosse tentar explicar, não ia dar atenção. E aí, quando foi naquela época de tomar vacina de Covid-19, que pessoas que viviam com HIV tinham o direito ali de tomar ali nos primeiros grupos, né, por conta da vulnerabilidade ali que a pessoa tinha, quando eu fui tomar a vacina, a moça chegou assim, nossa, mas você tem HIV e vai tomar a vacina? Como assim? Ou seja, foi algo que foi divulgado, que pessoas que tinham com HIV tinham direito de tomar, mas mesmo assim, muitos profissionais de saúde não sabiam e ficavam questionando, assim, não foi só comigo, como outros amigos também passaram por essa situação. Como eu já falava abertamente, eu fiz um barraco lá, eu falei, sim, sou uma pessoa que vive com HIV e tenho o direito de tomar. E aí? E aí eu consegui tomar e tudo mais, mas não só eu, como outras pessoas passam por diversos problemas no local de saúde, de cuidado ali. Eu acho fantástico quando você fala assim, falta profissionalismo para os profissionais. Porque Exato. chega a ser até uma loucura, né? Uma frase assim bem Parece retórica. redundante, Né? né? A gente fala assim, mas acho interessante. E aí, eu sei que você falou inicialmente, Jair, como você se interessou, assim, como você teve essa coragem de falar abertamente do HIV, né? Nas redes sociais. Mas aí, eu queria saber se você tem alguma história de alguma pessoa que foi impactada por alguma das suas falas, né? Nas redes sociais. Teve casos de pessoas que já tinham abandonado o tratamento há um tempo, sabe? E algumas dessas pessoas, quando me conheceram, começaram a falar comigo, voltaram a fazer o tratamento delas. Tinha gente que já tinha parado de tomar a medicação há 1 ano já. E já estava um bom tempo ali, já poderia ter desenvolvido alguma infecção oportunista, alguma doença oportunista. E voltou a fazer o tratamento. Então, assim, pra mim, eu acho que isso é um dos casos, assim, mais legal que aconteceu, que não foi só um, foram vários casos. Que, assim, as pessoas viam a importância de fazer o tratamento, que ela ia manter uma vida saudável ali, se cuidando, que ela ia ter uma longa vida. Porque o medo das pessoas era esse, tipo assim, tô tomando remédios, mas pra quê? Por quê? Né? Elas, tipo assim, achavam que era só ali por conta de tratar o HIV, mas não sabia que se ela parasse de tomar o remédio, ela poderia desenvolver outras complicações. Então, assim, quando você é diagnosticado, você não tem um acolhimento onde os médicos vão te informar do que é HIV, o que é AIDS, por que você vai tomar isso, por que você vai tomar aquilo. A pessoa sai dali só com uma medicação e assustada, com várias perguntas, com várias questões. Então, quando eu comecei a fazer vídeos na internet, foi com essa intenção de levar esse acolhimento e essa informação. E muitas pessoas voltaram a fazer o tratamento depois que me conheceram. Então eu acho isso incrível, assim, sabe, pra mim. Mesmo assim, ainda tá trabalhando na área da saúde, eu consegui mudar a vida das pessoas falando o básico que era dever dos profissionais de saúde falar. Porque ser um profissional de saúde não é só passar remédio ou consulta, é você informar, é você educar também. Isso eu aprendi na teoria, né, na faculdade, mas na prática você não vê isso acontecendo. Então esse acolhimento, essa informação, seria primordial que um profissional de saúde desse ali no alto do acolhimento e não julgar as pessoas, né. Você conhece algum grupo de apoio de pessoas vivendo com HIV? Aqui em Aracaju tem uma ONG, né, a Bom Samaritano, que eles fazem rodas de casa conversa. de apoio, né? Exato, eles têm acolhimento psicológico, jurídico e tudo mais. Eu também eu tenho um grupo de acolhimento nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, onde a gente conversa diariamente lá no grupo. Tem mais de 100 pessoas que vivem com HIV do Brasil inteiro. E a gente faz esse acolhimento assim de tipo, colocar elas ali em um local que elas vão se sentir seguras pra conversar, pra relatar as suas questões. E pessoas ali que nunca falaram pra ninguém sobre o fato de ela viver com HIV. E pra ela é muito libertador poder chegar ali em um meio que só tem pessoas que vivem com HIV. Isso, Exato, né? que não vai julgar ela, né? Que ela vai conseguir falar, botar pra fora muitas coisas que ela tava ali guardada. E isso é magnífico, né? Deveria ter mais. Aqui em Aracaju, eu conheço a Bom Samaritano, né? Que eles fazem rodas de acolhimento, eu participo com as pessoas, eu ajudo bastante eles, a gente faz trabalho juntos. Mas, assim, eu não conheço outras redes de acolhimento. Eu faço virtualmente porque muitas pessoas ainda têm medo de se expor. Então, quando eu falo assim, vamos marcar um encontro, poucos querem ir. Mesmo que seja em um local privado, nem em videochamada eles querem fazer, porque tem medo de ser exposto. Tem pessoas que entram no grupo, passam 1 ou 2 semanas, depois saem e falam, deixa aí, eu tenho medo de ser exposto, eu vou sair do grupo. Eu falo, não, beleza, fica à vontade, a gente conversa, sempre tô ali disponível. Eu sempre dou atenção às pessoas nas redes sociais. Demora um pouco pra responder às vezes, mas sempre respondo, sempre dou aquele acolhimento, porque eu sei que é importante. Isso também foi o que me ajudou bastante no início do meu diagnóstico, né? Eu acompanhei outros influenciadores que viviam com HIV. E também me despertou aquele desejo de levar esse acolhimento, porque aqui onde eu morava não tinha ninguém que eu via que falava sobre HIV abertamente. E eu fui super julgado, super exposto
pelas pessoas daqui da cidade, que eram os meus amigos, que eram pessoas que viviam ao meu redor, assim. Elas iam me expondo para outras pessoas e falando coisas nada a ver. Diziam que eu transmitia o HIV propositalmente e N coisas. E eu sentia essa necessidade de eu ir lá e falar, olha, não é bem assim, é assim, assim, assado. E foi indo, né? E como eu estudava enfermagem ali, eu pensei, não, vai ser incrível. Eu, profissional de saúde, e vou abrir aqui minha sorologia e vou trabalhar nessa área aqui que eu vou fazer um acolhimento humanizado e específico, sem julgamentos e tudo mais. É muito bom você falar sobre isso. E aí, assim, a Astra tem o conhecimento das Cidadãs Positivas também, que também é um grupo de apoio, pessoas vivendo com HIV. E também a RNP+, que é a rede de pessoas, né, vivendo. Também acho importante a gente falar. E também tem o Fórum de Young AIDS, que eles trabalham em parceria também com a Bom Samaritano, com a Bom né? Samaritano. As Positivas, Isso. a RNP, sempre Isso. tem rodas de conversa lá, que todos essas ONGs, elas se unem lá e fazem um trabalho juntos. Isso, tem o Fórum de Young AIDS também, que são para debater sobre essas questões. E aí a gente já está chegando ao nosso final, né? Já queria sinalizar que a gente já está chegando ao nosso final, mas a gente está chegando naquele momento que é o nosso momento de dúvida, onde algumas pessoas mandam alguma pergunta, alguns questionamentos, ou a gente mesmo quando está fazendo as perguntas, né? Ou quando a gente coloca nas redes sociais, e as pessoas têm as curiosidades e a gente aproveita, né? Os convidados para estar falando um pouquinho sobre essas dúvidas. E aí, eu acho que o doutor Sérgio, se Djaí também tiver algum conhecimento nessa questão, surge essa pergunta: se o plano de saúde tem a obrigação de cobrir o meu tratamento do HIV/AIDS? Olha, outra controvérsia também, mas no geral nós acreditamos que sim. No geral, é claro que é uma previsão contratual. É bom que as pessoas, ao contratarem seus planos, verifiquem tudo isso, né? E é claro que tem que examinar cada caso, cada contrato, tudo mais no geral. Mas olha, se tudo é fornecido pelo SUS, né? Se todo acompanhamento é fornecido gratuitamente pelo SUS, talvez um acompanhamento periférico ou outro necessite de um plano de saúde, mas todo o acompanhamento é fornecido pelo SUS e, enfim, um acompanhamento de nível. Porque assim, algumas pessoas têm medo, né, de passar por essa situação de sim, exposição sim. de ir lá no SUS e tudo mais. Então, tem pessoas que têm um plano, né, de saúde para poder fazer consultas com infectologista e tudo mais. Ela faz na rede privada e aí a medicação, ela é dispensada no SUS. Aí tem muita gente que faz isso, sabe? Que faz o acompanhamento privado para tentar ali se privar um pouco mais, assim, Principalmente dessa no exposição. início, né? No tem início gente que faz... ou sempre. que escolhe fazer isso a vida inteira, né? Entendi, Que faz o entendi. tratamento na rede privada, pega a medicação no posto de saúde, no SUS, né, no CTA, Sim. e aí, porque para ela vai se sentir mais segura fazendo um acompanhamento com um profissional privado, sem precisar estar indo pro posto de saúde ou pro CTA, algo do tipo assim. Mas assim, eu acho que a pergunta foi a respeito de liberar a medicação, Sim, né? aí Eu acho que isso não seria possível, porque a medicação no Brasil, ela é gratuita de modo geral. Então, por isso que pessoas que fazem o tratamento privado, pega ali a sua receita com seu médico privado, vai lá no CTA, pega a sua medicação, mas continua fazendo as suas consultas privadas, Sim. porque pra ela acha melhor. Então tá Sim. tudo bem, ela que Sim. escolhe. E aí, dentro disso ainda, surgiu a pergunta. Estava preenchendo uma proposta para plano de saúde e uma das perguntas era se eu tenho HIV. Isso é permitido? Olha, neste caso, sim. Não há, porque há consequências jurídicas e consequências clínicas, porque tem que ter uma previsibilidade. Porque também você declarar em um contrato essa omissão, ela pode pedir o sigilo dessa informação, ela deve ter o sigilo dessa informação. Agora, ela omitir essa informação, eu acredito que isso pode dar implicação, pode dar problema, inclusive no dia seguinte, saúde na dela, saúde né, assim. dela. Porque Porque se é um se ela plano de declara saúde- que não é, né, amanhã precisa de um serviço afeito a essa questão, e o plano vai contra-argumentar, mas você colocou isto no contrato. Então, eu acho realmente que- é uma questão que... Mas eu acho que numa questão como essa assim também, acho que a pessoa não tem que nem pedir o sigilo. É obrigatório o sigilo. Né? É uma questão sigilo muito é complicada, né? A pessoa não vai nem pedir. Ó, eu vou responder, tenho sim, privacidade. mas ó, eu tenho sigilo com essa pergunta aqui específica, Sim, né? sim, sim, Não, sim, isso sim. aí, o Sim. plano de saúde, né? As pessoas responsáveis têm que estar comprometidas com o sigilo daquele paciente, daquele usuário, daquele Claro, lugar. claro, Mas claro, falar, acho claro. claro que tem que falar um plano de saúde. Se você sair fazer um plano de saúde, é importante você falar que vive com HIV até mesmo porque tem coisas que você precisa fazer acompanhamento, sim. né? Um infectologista e tudo mais. Exatamente. Isso. A empresa pode incluir teste de HIV nos exames médicos periódicos dos funcionários? Não. É outra questão também controvertida, mas eu entendo a princípio que também não pode. É crime. Não pode. Porque viola o direito de privacidade da sorologia.
Em caso de fofoca, língua de cobra. Em caso de fofoca, quando uma pessoa começa a espalhar que tem o HIV, como posso processar essa pessoa? Deixa eu entender. A outra pessoa diz que... Uma pessoa na divulgou rua espalhou o que diagnóstico eu sem- tenho HIV. Uma pessoa, minha vizinha, espalhou. Isso traz repercussões. Isso aí é difícil de verificar, inclusive até se isso é um crime, né? Uma indenização, uma reparação, dano material, dano moral, dano à imagem. Como Isso posso aí processar? A pessoa pode ir na defensoria, pode ir em pode algum na lugar dizer, olha, defensoria aconteceu isso. pública, né? Inclusive, os diagnósticos equivocados, as clínicas estão sendo responsabilizadas por isto. Houve casos, eu fiz consultas antes de vir para cá, de 3 diagnósticos três diagnósticos equivocados. E a clínica foi condenada a pagar uma indenização alta por isto. Depois ficou comprovado que eram diagnósticos equivocados. Então, há necessidade de uma reparação, Uhum. de indenização, dano material e dano moral. A pessoa também que divulga isso aí é crime, inclusive. Tá até né? na Lei 12.984 que se você divulga o diagnóstico de alguém com a intenção de ofender a imagem da pessoa, Claro. que seria, nesse caso, é considerado crime também. A pessoa pode, ela pode pagar uma multa e também ela pode uma reclusão de 4 anos. Esqueci a palavrinha, mas tem uma reclusão de 4 anos e uma multa pena, também. né? Uma pena, exato. Vai na delegacia, registra uma ocorrência, dada a gravidade da situação. E haverá uma investigação e a pessoa está sujeita a essas penalidades. É verdade que pessoas com HIV são isentas do imposto de renda em qualquer faixa? Elas têm um desconto. Eu preciso também consultar depois, confesso minha incipiência. Ela me parece que tem um desconto no imposto de renda. Mas como é matéria federal, mas eu prometo depois fazer uma consulta. É avaliado também toda essa questão socioeconômica da pessoa, para saber se ela tem esse sim. direito a essa isenção do imposto de renda. Sim. E a via judicial está aberta também para isto, para discutir tudo isso. Depois, sobre essa questão, a gente pode estar deixando lá nos comentários, lá no canal do YouTube. Duda, só, desculpa te interromper, falar. para acrescentar, acho muito importante que já há decisões, inclusive no resgate do Fundo de Garantia e no resgate do Da PIS, FGTS, né? Fundo de Garantia e do PIS para financiar o tratamento das pessoas que estão vivendo essa situação. Então há decisões nesse sentido. Pessoas que resgate vivem do com HIV, PIS, elas têm o direito de resgatar o seu FGTS ali. Inclusive pais que estão fazendo isso em nome dos filhos em nome dos pais também poderão resgatar FGTS e PIS para ajudar no tratamento. Muito bom, então, mas de qualquer forma, depois o doutor Sérgio manda isso pra gente, a gente coloca nos comentários lá no nosso canal do YouTube, abaixo desse programa, aí você pode estar lá acompanhando. Como funciona a quitação do financiamento de imóvel para quem tem HIV? Aí vai depender do contrato, né, que ele fez com o banco, com a entidade que financiou, se existe previsão nesse sentido e que se há uma negociação. Há outros problemas de saúde que dá, inclusive em alguns casos até de morte, se dá a quitação dessa dívida, em alguns casos, mas tem que verificar o contrato. A pessoa com HIV pode mexer no FGTS a qualquer momento? Pode ter o resgate, deve ter o resgate. Ela pode até fazer isso através do aplicativo do banco dela. Tem lá onde ela pode solicitar isso, e daí ela, com um atestado médico, ela já inclui ali no próprio aplicativo, e através do aplicativo ela consegue resgatar sem precisar ir ao banco. E se houver alguma controvérsia, às portas da justiça, se Exato. a Caixa criar algum empecilho que não está claro alguma coisa, vai à justiça e resgata o FGTS. E PIS também. Mas o atestado médico, é bom ressaltar que tem que ser específico pro FGTS. Você fala pro seu médico, olha, eu quero resgatar meu FGTS, preciso de um atestado. Ela vai fazer um atestado ali específico pro FGTS, onde você vai anexar no seu aplicativo, junto com os outros documentos de comprovante de residência, e daí, através do aplicativo mesmo, já é liberado. Gente, já queria aproveitar, agradecer a vocês dois, né, por terem participado desse programa. Tenho certeza que vocês trouxeram nitidez sobre vários assuntos, não só sobre as questões dos benefícios, mas também sobre a questão social, né, para as pessoas em geral e também para combater o estigma e o preconceito com pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, Jair, muito obrigada por você ter topado estar aqui falando com a gente. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho que você faz nas redes sociais. É muito importante e espero que surjam outros Djais com essa coragem, né, e com esse entendimento
exatamente, com essa nitidez e esse empoderamento. Porque às vezes as pessoas falam, mas não tem tanta qualidade, né, de debater sobre um assunto tão complexo. E você demonstra muito bem isso, que você tem propriedade do que você fala. Então, agradecer-lhe e ouvir é um deleite, né? Porque assim, Obrigado. até eu fiquei, aprendi sobre algumas questões que eu não sabia também sobre esse universo. Agradecer a sua presença. Obrigada também pelo convite. Fico muito feliz de a gente estar aqui, né, discutindo sobre um assunto muito importante, onde a gente vê poucos discussão sobre essas, né, como essa aqui que a gente tá tendo. Depois a gente vai deixar aí pra vocês, né, o @ de Djaí, pra quem quiser estar seguindo ele, tirando outras dúvidas, que o programa é muito pequeno pra gente tirar essas dúvidas, mas a gente vai deixar aí, então vocês passem a seguir, a compartilhar o conteúdo dele. Aproveita e compartilhe o nosso também, que é muito legal, muito importante. Doutor Sérgio, muito obrigada, você é um parceiraço nosso, não só da Asha, mas de todo o movimento social e de todas as minorias, de todas as pessoas que ele procura. Muito obrigado porque você também é um combatente em várias lutas, né, assim, o trabalho que você faz na Defensoria é fantástico, e agradecer, né, esse tempo que você disponibilizou para estar aqui com a gente, né, trazendo também essa sensibilidade, esse olhar mais qualificado sobre essas questões. Obrigado, doutor Sérgio. Eu é que agradeço e foi uma honra para mim estar aqui com vocês. E eu gostaria de encerrar com essa frase: o que mata é o preconceito. Muito obrigado. Obrigada. E assim chegamos a mais um fim do episódio do nosso programa D Positivo. Espero que você tenha aprendido muito mais sobre os direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS e sensibilizado com as histórias que a gente ouviu aqui hoje. Nossa missão é informar, desconstruir estigmas e promover a inclusão. Vamos continuar juntos combatendo o preconceito e construindo uma sociedade mais justa e empática. É necessário que a gente tenha empatia com todas as questões. E lembre-se, o HIV não define ninguém. Somos todos pessoas com sonhos, desejos e direito à dignidade. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. E até o nosso próximo programa Deu Positivo. E quem não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve aí. Segue lá as redes sociais da Astra, tanto o Instagram quanto o Facebook. E até o nosso próximo programa Deu Positivo.